Vamos ao relato de hoje, que eu acho que vocês vão gostar, porque é mais um relato do velho fulanesto. Vamos ver aqui, ó, Contos Assombrados do Velho Fulanesto. Ele diz conto, gente, não sei se ele vai explicar aqui de novo, né? Mas o que acontece? Antes que explique aqui mais, ele pega histórias que ele já ouviu ao longo da vida, de pessoas reais, que contaram histórias reais, e ele adapta de uma forma a não perder a veracidade da história, ok? Isso realmente aconteceu, só que ele vai contar pra gente de uma forma muito bem escrita, só isso, tá? Vamos ver aqui, então. O relato de hoje é este daqui, Confidências de um Psiquiatra. Peraí. Ok. Então, vamos lá. Olá, queridos Aninha, Mateus e legião de amigos assombrados. O velho fulanesto, num dia de inverno frio e chuvoso, lembrou-se de vocês, acendeu a lareira, colocou seu cachecol e sentou-se para escrever mais um dos contos assombrados. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer definitivamente aos inscritos que hoje cedo eu li com bastante atenção a minha carteira de identidade. E não, eu não sou o simpático senhor Newton N. Eles estão achando que o fulanesto é o Newton? Não é, gente, não é. Nós conhecemos ambos, eles não são a mesma pessoa. Essa pessoa tão querida e amiga do canal, como presumem aí alguns inscritos. Agora eu tenho certeza absoluta, tá? A Aninha pode confirmar. Obrigada. Eu dei uma olhada com bastante atenção na carteira. Não, gente, não é. O senhor fulanesto não é o Newton N, tá? Isso eu posso confirmar e garantir, tá? Bom, queridos, essa é uma história intrigante. Um pouco diferente das demais que enviei ao canal. Não é muito assustadora, vamos dizer assim. Porém, nos mostra como o sobrenatural pode operar de várias formas diferentes, via de regra, tirando o sono e a paz de suas vítimas. Só ver que, né, tá tudo certo. Eu tenho medo de começar a gravar, fazer as coisas e não tá tudo certo, mas acho que tá, né? Beleza. O mistério que envolve este relato, pelo que sei, permanece sem explicação até hoje. Além disso, não me recordo de ter ouvido falar de algum fato semelhante. Por essa razão, desde já, peço a Ana e o Mateus que, com sua vasta experiência, ajudem a desvendar esse mistério, e aos assombrados que deixem nos comentários as suas análises, as suas impressões e possíveis soluções para o enigma que lhes apresento. Antes de ouvirem a história, por favor, deixem o seu like e se inscrevam no canal, se ainda não o fizeram. Valeu! Nomes e locais são fictícios e foi assim que tudo aconteceu. Confidências de um psiquiatra. Meu inconsciente cria fantasias que minha mente sã nunca ousaria imaginar. Sigmund Freud. Bom, desde que o homem existe, ele tende a se reunir em grupos, clãs e tantas outras espécies de congregações. Sejam elas familiares, filosóficas, políticas ou religiosas. O ser humano propende-se a estar agrupado a seus pares, com quem possui afinidades de pensamento ou simplesmente para sentir-se seguro. É verdade que muitos preferem estar sozinhos. A solidão consente liberdades que não são possíveis quando nos agrupamos. Mas necessitamos de um grupo, pela simples razão de que nem tudo de que precisamos para sobreviver conseguimos de forma solitária. Embora eu viva como um eremita, pertenço há muito tempo a uma sociedade bastante fechada, cujo nome não devo revelar. Seus seguidores, que são muitos, reúnem-se a cada 7 meses num grande e luxuoso hotel, onde ficam hospedados por 7 dias e 7 noites. Tais lapsos temporais têm sua razão de ser. Os nossos encontros, lamentavelmente, foram suspensos em 2020 por motivos óbvios. Para que não restem dúvidas, não se trata da maçonaria.
Também não conspiramos para ditar o destino da humanidade e não há qualquer conotação religiosa ou ideológica em nosso ministério. Mesmo não me sendo permitido revelar detalhes de nossas reuniões restritas, posso lhes afirmar que muitas histórias sombrias que tenho ouvido e contado originaram-se de seus participantes. Sempre obtive sua evidente autorização, claro, né, com as devidas ressalvas. Quando em vez, nossos irmãos de agremiação podem trazer consigo um convidado, amigo ou amiga, para assistir palestras, participar de debates, conhecer o trabalho que desenvolvemos e, eventualmente, se unir ao grupo, se assim o desejar. Eu mesmo fui um desses convidados há décadas. Ultrapassadas as preleções iniciais, passarei a narrar os acontecimentos tal qual ocorreram. Eu estava presente quando foram relatados. Conclave. No ano de 2005, ao participar de um desses encontros, conheci a médica psiquiatra, uma mulher inteligente, madura e simpática. Foi trazida por um de nossos irmãos e pareceu sentir-se bastante à vontade no evento. Na dinâmica de um daqueles dias, estavam previstas mesas redondas com 10 a 12 participantes cada, onde seriam debatidos temas diversos. Escolhi aquela cuja temática se destinava à discussão de assuntos atinentes a percepções paranormais e extrasensoriais, por serem mais afetos à minha pessoa. Na mesa em que eu estava e mediava, sentou-se a psiquiatra. Seu nome não é importante, não tão significativo quanto os fatos que narrou e para os quais suplicou respostas. Ela não as tinha e por isso sentia-se angustiada. A certa altura, ela pediu a palavra. Se apresentou e, justificando sua presença no evento, contou que um dos membros da sociedade, com quem compartilhava uma amizade de longa data e com o qual havia confidenciado sua história fantástica, convidou-a a reunir-se ao nosso grupo, na esperança de que alguém trouxesse luz à sua terrível questão. Foi saudada por todos, eu a encorajei a falar e indaguei se poderia gravar a sua história. Aliás, como faço sempre que posso, com todos que desejam me confidenciar fatos incomuns. Ela assentiu e principiou o seu relato. E ela disse o seguinte: Senhores, agradeço a oportunidade de poder debater com tão ilustres personalidades. Sou uma mulher voltada para a ciência, graduada há muitos anos e dedicada às questões da mente humana. Obrigo-me à constante atualização de meus conhecimentos. Estou acostumada a diagnosticar, tratar, reabilitar e prevenir transtornos mentais e comportamentais. Entretanto, não estava e ainda não me sinto preparada para explicar o que se passou comigo. E isso me aflige, disse ela em tom cismático. A psiquiatra prosseguiu narrando que vem tentando desvendar um mistério que se passou consigo, para o qual seus conhecimentos de nada lhe servem. Indagou se poderia descrever os fatos com vagar. Eu respondi que teria o tempo que lhe conviesse. Disse então que no ano de 1995, ou seja, cerca de 10 anos daquela data, recebeu em seu consultório de psiquiatria e psicanálise, já no final da tarde, um rapaz de 22 anos, acompanhado de um senhor de idade. Pareceu-lhe que o idoso trazia o rapaz para uma possível consulta. A médica preferiu não nos revelar seus nomes. Passou a chamar seu paciente de Renato Márcio e o avô de Oswaldo Márcio. Adélia, atendente do consultório, havia faltado ao trabalho e a médica estava sozinha para prestar consultas, preencher formulários e toda aquela papelada burocrática. Renato era o seu último paciente agendado daquela sexta-feira. Se dirigiu à sala de espera do consultório no intuito de chamar o jovem para atendimento. Porém, antes que pudesse fazê-lo, o tal senhor Oswaldo apressou-se e entrou em sua sala.
sem qualquer cerimônia, pedindo que fosse ouvido previamente acerca dos problemas de seu neto. Ela estranhou o ímpeto do senhor de idade, principalmente pelo fato de que seu neto parecia poder falar por si mesmo, dispensando apresentações. No entanto, vendo-o aflito, resolveu não chamar-lhe atenção, pela indelicadeza. Renato permaneceu no recinto de espera e não demonstrou qualquer objeção. Aliás, parecia alheio a tudo o que ocorria. Doutora, muito prazer. Eu me chamo Osvaldo Márcio. O meu neto está sob os meus cuidados desde que era muito pequeno. Eu e minha esposa, a Flora, nós zelamos por ele. Estamos preocupados e precisamos de ajuda. Não sabemos mais o que fazer, disse o senhor com os olhos marejados já. E continuou. Ele passou por algum grande trauma há uns 15 dias aproximadamente. Pelo menos é o que parece, mas não nos diz o que aconteceu. Certo dia ele entrou em casa apressado, nervoso, gritando que seu tempo de vida estava acabando. Nós não entendemos o que ele dizia. Eu e minha esposa ficamos atônitos. Desde então ele está assim, quieto, sem reação alguma e não quer falar, nem comigo nem com a avó. Será que a senhora poderia ajudá-lo? Concluiu o avô de Renato, bastante emocionado. A psiquiatra seguiu contando que tranquilizou o idoso, anotou seu nome e o de sua esposa, solicitou que permanecesse na sala de espera, chamou Renato e o rapaz entrou sozinho no consultório reservado, enquanto o senhor Osvaldo o aguardava. Ela colheu seus dados na anamnese, anotando seu nome completo, endereço, telefone residencial e outros dados relevantes, tais como alergias a medicamentos, etc. Por cautela, escreveu os nomes completos dos avós de Renato na própria ficha, como referência, no caso de precisar de alguma informação adicional futura. Explicou que era de suma importância lembrar que, na mesma ficha onde os dados dos pacientes são coletados, nela também são inseridas as datas de cada consulta realizada e breves anotações acerca do que se passou nos atendimentos. Iniciando a sessão, a médica narrou que estimulou o jovem a falar e expor as suas questões. Após um breve período de silêncio, Renato fez a seguinte pergunta: Doutora, a senhora acredita em vida após a morte? Eu não acreditava, mas eu já não sei mais. O que acontece com a gente depois da morte? Eu acho que eu vou morrer hoje. Eu tô com medo. A psiquiatra comentou que ficou admirada com tais questões. Aquele parecia ser um sinal de alerta para alguma coisa potencialmente grave. Pensando em criar uma abordagem terapêutica no intuito de deixar o paciente menos tenso, acomodou-se em sua cadeira, assumindo uma postura afável. Renato, você pode olhar para mim? Em tom amistoso, fixou o olhar no rapaz, mantendo a expressão serena, e prosseguiu. Eu não acho que vai acontecer algo de ruim com você, mas respeito a sua preocupação e entendo que necessita de assistência. Eu estou aqui para ouvi-lo, então continue. E de que adiantaria falar com a senhora? Ninguém vai acreditar no que aconteceu comigo. Eu mesmo custo a crer, teria dito o jovem Renato, olhando para sua interlocutora. Seja o que for que tenha ocorrido, eu vou te ajudar a encontrar as respostas de que precisa. Quanto à sua pergunta, se eu acredito em vida após a morte, bom, isso não importa agora. O importante neste momento é no que você crê e como você lida com as suas crenças e emoções. Façamos o seguinte, está vendo aquele divã? O que você acha de deitar-se ali, relaxar e contar o que te preocupa? A psiquiatra pôs então a tocar uma música tranquilizante e Renato deitou-se na long chaise, no divã. Parecia, enfim, estar disposto a confiar na médica. De fato, passou a revelar o que o atormentava. Ele dizia: eu estudo odontologia na Universidade Federal. Estou no 2º ano da faculdade
e concorri a uma vaga de monitor no laboratório de anatomia. Consegui a vaga. Continuou. Há 2 semanas cheguei mais cedo, como de costume, e comecei a preparar as peças anatômicas para a próxima turma. Eu estava sozinho, pois o funcionário do laboratório ainda não havia chegado. Coloquei minha lamparina odontológica apagada sobre a bancada de azulejos. Ela é sempre útil no decorrer das aulas. Em seguida, posicionei sobre a mesma mesa a peça anatômica, uma cabeça humana, que seria estudada naquele dia. Bom, nesse ponto da história, a psiquiatra contou que Renato levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, ansioso e hiperativo. Renato, tenha calma, respire devagar, deite-se para tentar se acalmar, disse ela preocupada, né? Recordou-se dos ensinamentos de Carl Gustav Jung, grande mestre da psicologia analítica que norteava sua conduta médica. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Prosseguindo, contou que Renato pareceu não dar ouvidos e que ficava mais nervoso a cada instante. O jovem disse à doutora que, ao virar-se para descartar as suas luvas, no momento que ele estava no laboratório de anatomia, lá, quando ele virou-se para descartar suas luvas, ouviu um som, como se algo se arrastasse sobre a bancada de azulejos. Prosseguiu. Eu me virei para a bancada e a lamparina odontológica se acendeu na minha frente e começou a dar voltas e mais voltas na mesa ao redor daquela cabeça. Disse-nos que Renato desatou a chorar nesse momento. A psiquiatra, não conseguindo acalmá-la, necessitou aplicar um sedativo leve no paciente e o deitou no divã. Pensou na falta que Adélia fazia logo naquele dia. Doutora, continuou Renato, fitando a médica, a lamparina voou em minha direção. Bateu com toda a força no meu peito, quase me queimando. Enquanto eu tentava apagar o fogo e entender o que havia acontecido. Renato hesitou. Aquela cabeça abriu os olhos e falou comigo. Disse que eu ia morrer em 26 de maio deste ano. Eu peguei as minhas coisas e saí correndo. Eu não voltei mais para a faculdade. Eu tô apavorado, doutora. Me ajuda. Hoje, dia 26 de maio. Eu não quero morrer. Gente. A médica, reportando-se aos congregados em nossa mesa de estudos, continuou. Senhores, eu percebi estar diante de um quadro psicopatológico grave, talvez psicose, e precisaria de mais tempo para entender como tudo iniciou. E seguiu narrando que conversou longamente com Renato, até que o jovem lhe pareceu estar mais centrado e mais calmo. E prosseguiu. A sessão já havia se prolongado noite adentro e o relógio de parede marcava 23 horas. Assim, achei por bem encerrar a consulta. Deixei Renato em meu consultório por um instante e fui até a sala de espera onde o senhor Osvaldo permanecia sentado, esperando pelo neto. Eu disse a ele que Renato não poderia ficar sozinho. Ele deveria estar sempre acompanhado por alguém. Eu temia que ele atentasse contra a própria vida. Cogitei interná-lo para o seu próprio bem. Seu avô, no entanto, me garantiu não ser necessário, pois o vigiaria constantemente. Informei que era crucial iniciarmos de imediato o tratamento, para que não ocorressem complicações e agravamentos. Quanto mais cedo começasse, melhor seria o prognóstico de seu neto, né? Voltei para o consultório, onde Renato me aguardava. Segunda-feira eu quero você aqui no primeiro horário, ok? Porém, ela contou que Renato a interrompeu. O rapaz estava convicto que morreria antes de acabar o dia. Não me espere, doutora. Será tarde demais, ele disse. A psiquiatra expôs que o jovem retirou da mochila um objeto envolto em papel alumínio e entregou para a médica e continuou falando entristecido. Guarde com a senhora. Se eu vier na segunda-feira, a senhora me devolve. Se não, fica como uma lembrança,
já que eu não vou mais precisar dela. Renato... ela disse, Renato, sua vida é muito preciosa, lembre-se sempre disso. Garanto a você que nos veremos na próxima consulta, confie em mim. A médica aviou uma receita, entregou para o rapaz e recomendou que tomasse, naquela mesma noite, a primeira dose do remédio. Entregou-lhe algumas amostras grátis da medicação que tinha em seu armário ali. Enquanto o jovem e seu avô desciam para o primeiro piso do edifício, segundo nos foi narrado, a psiquiatra sentou-se à mesa e desembrulhou o objeto. Pouco depois ouviu uma freada brusca e um forte estrondo, vindos da rua, em frente ao prédio. Ela então olhou pela janela e, para o seu espanto, um carro desgovernado havia subido na calçada e atropelado Renato e seu avô. A profecia macabra de Renato lastimavelmente se cumpriu. Uma multidão cercou as duas vítimas. Renato não respirava mais. Seu avô também fora atingido de igual forma. Não resistiu ao impacto. Eu desci o mais depressa que pude, abri caminho entre os curiosos e, infelizmente, constatei os óbitos. Os dois se encontravam horrendamente deformados. Eu me senti muito mal e resolvi me retirar dali, mas não poderia imaginar o que viria depois. E ela prosseguiu. Antes que eu me esqueça, eu preciso lhes contar sobre o objeto que me foi dado antes da partida de Renato e que eu não havia mostrado antes para ninguém. Era a tal lamparina odontológica que teria circundado a peça anatômica, a mesma que trago para que os senhores examinem. Ela retirou o objeto de dentro de uma sacola e colocou-o sobre a mesa. Nós analisamos o objeto, eu pedi para fotografá-lo, posicionei a lamparina sobre uma poltrona de fundo branco e registrei sua imagem em minha câmera. Um dos participantes da mesa comentou descrente. Ora, essa lamparina é um objeto comum. O que tem ela de sobrenatural? Acaso a senhora a viu se mover? Onde está o mistério nisso tudo? Tudo isso que narrou pode ter sido uma grande coincidência. A psiquiatra pareceu se incomodar com a pergunta. Sentiu um desconforto pela desconfiança. Se os senhores acham que a minha história se resume ao que ouviram até agora, estão muito enganados. Eu não tomaria o seu tempo com tão pouco, disse aborrecida. Bom, os ânimos estavam acirrados. Tratei de repor a ordem e disse eu: Irmãos, onde está nossa habitual cordialidade? Se há alguém aqui com a intenção de constranger, julgar ou desacreditar a nossa convidada, eu peço que faça a gentileza de escolher outra mesa de estudos. Vamos ter paciência para ouvir a doutora, ou não? Prossiga com seu caso, por favor. Ninguém se levantou para sair, felizmente, e a doutora continuou sua exposição, não sem antes guardar a lamparina consigo. O enigma. Como estava dizendo, fiquei bastante abalada com a morte do jovem e de seu avô, minutos após os dois estarem comigo. Tanto é verdade que no dia seguinte, um sábado, eu resolvi ligar para a residência do falecido Renato para saber como estava a senhora Flora, esposa do avô falecido. Antes fui até o meu consultório. Ao entrar no prédio, comentei com o porteiro do terrível acidente que havia ocorrido no dia anterior. Fiquei curiosa quando ele me afirmou não ter presenciado qualquer acidente. Como eu não me recordava de tê-lo visto na sexta-feira, imaginei que ele poderia estar de folga e por essa razão desconhecia o fato. Não prolonguei o assunto. Subi até o meu andar, fui até minha sala e busquei o número do telefone na ficha do jovem. Liguei e fui atendida pela senhora Flora Márcio, avó de Renato. Me apresentei. Dona Flora parecia muito abatida. Era compreensível, né? Aparentou estar sob efeito de algum sedativo. Indaguei sobre o horário e o local do sepultamento. Anotei os dados e prometi que eu iria comparecer. Eu sentia que eu deveria ir. Enfim, presenciei o velório e dei minhas condolências à senhora idosa que chorava muito.
Na verdade, eu também estava emocionada. Foi muito triste tudo aquilo. Devido ao acidente, os caixões estavam fechados. Porém, o que me deixou bastante confusa é que não havia mais ninguém ali, além de mim, da senhora e dos funcionários do cemitério. Eu estranhei que nenhum amigo ou parente estivesse presente. Bom, a psiquiatra disse que notou outro fato intrigante. Os funcionários do cemitério que realizaram o enterro estavam calados demais e suas roupas de trabalho pareciam muito antigas e desgastadas. Mas não deu tanta importância a tais fatos, pelo menos naquele momento. Despediu-se da senhora e se retirou. Contou que aquela tragédia ficou marcada em sua memória por muito tempo. Porém, sua vida, suas crenças e convicções mudariam drasticamente alguns anos depois. Prosseguiu. No ano passado, em agosto de 2004, recebi um convite para participar de um jantar beneficente em minha cidade. A princípio, pensei em não aceitar, pois eu estava muito atarefada. Entretanto, um amigo insistiu e eu acabei concordando. A psiquiatra nos contou que, ao chegar nesse restaurante, o seu amigo a convidou para sentar-se junto a ele, numa mesa onde outros participantes já se encontravam. Senhores, e ela continuou contando, né? A psiquiatra contando aqui, ó. Senhores, ao ser apresentada aos demais convidados, fui tomada por um forte desconforto. Uma das pessoas que compartilhavam aquela mesa comigo se parecia demais com o jovem Renato, o meu paciente falecido. Um pouco mais velho, sim, mas era idêntico a ele. Prosseguiu. Meu amigo se dirigiu a esse tal sujeito e antes que ele pudesse fazer as apresentações, o homem levantou-se e me abraçou calorosamente. Que surpresa maravilhosa encontrar a senhora aqui, disse o sósia de Renato. Meus amigos, essa é a médica que me ajudou na pior fase da minha vida. Não fosse ela, não teria me formado em odontologia e provavelmente nem estaria aqui. Eu sou muito grato a essa senhora doutora, concluiu. A psiquiatra nos relatou que não sabia o que pensar ou o que dizer. Olhava fixamente para o rapaz à sua frente, porém sua mente cientificamente treinada, lúcida e objetiva, tomou as rédeas das emoções descontroladas. Sentou-se à mesa, ao lado do clone de Renato, e indagou. Me perdoe, a idade por vezes me prega peças. Qual é mesmo seu nome? Não está lembrada de mim? A senhora me tratou por 4 anos. Eu não me esqueço da data em que lá estive pela primeira vez com o meu pai, dia 26 de maio de 1995. Como eu poderia esquecer? Essa data marcou a minha vida. Mas qual é o seu nome? Vociferou ela, atordoada e incrédula. Eu sou Renato Márcio, doutora. Com certeza a senhora vai se lembrar de como eu estava mal. Eu achava que eu ia morrer naquele dia, lembra? Prosseguiu o rapaz enquanto a médica perdia gradativamente o comando de sua razão. O rapaz se dirigiu a um senhor que se aproximava da mesa. Pai, olha quem está aqui! Doutora, que satisfação! Quantas vezes pensei em retornar ao seu consultório para agradecer a cura do Renato. Mas a senhora sabe como é, né? A vida é corrida. O tal senhor, sorrindo, cochichou em seu ouvido. Adélia ainda trabalha com a senhora? Moça encantadora. A psiquiatra nos disse que ficou chocada. Nunca havia visto aquele homem antes. Ela estava confusa. Encolheu-se no espaldar da cadeira, como a buscar um refúgio seguro para si, e nesse instante sua razão sucumbiu de vez às suas emoções desordenadas e, dirigindo-se ao pai do rapaz, perguntou em voz alta, irritada e decidida, chamando a atenção de todos no restaurante. Quem é o senhor? Aliás, quem são vocês dois?
Levantando-se da cadeira e voltando-se para o amigo que a convidou ao evento, disparou. Você me convidou para promover essa brincadeira sem graça? Idiotas! Sua reação deixou os componentes daquele encontro surpresos. E ficaram mais surpresos ainda quando ela continuou a gritar. Renato está morto! Ele foi atropelado em frente ao meu prédio. Eu mesma constatei o seu óbito e de seu avô naquele dia 26 de maio. Foi o avô de Renato. Qual era o nome dele mesmo? Eu não me lembro agora, mas foi ele quem acompanhou Renato ao meu consultório. O senhor aí, que se diz pai desse farsante, eu nunca vi o senhor na minha vida. E mais, fui ao enterro dos dois. Fui ao enterro de Renato e de seu avô. Eu e a avó de Renato vimos o sepultamento. Eu lembro-me muito bem, como se fosse hoje. Os senhores são impostores. Com certeza, a senhora está desorientada. Eu não conheci os meus avós maternos nem paternos. Todos eles morreram antes do meu nascimento. Eu comparecia sozinho ao seu consultório, doutora. Por vezes, o meu pai ia comigo. A senhora está sendo grosseira conosco e com todos aqui. É melhor a senhora se acalmar e parar com esse escândalo. Renato a segurou pelo braço e seus olhos expressavam ódio. Eu me soltei das mãos daquela criatura, eu me retirei da mesa, sem me importar com educação ou respeito para com os demais, certa de que algo muito estranho estava acontecendo. No meu íntimo, eu torcia para que alguém estivesse me pregando uma peça ou coisa parecida. Aquele não era Renato. Eu tinha certeza absoluta, ou na verdade eu rezava para estar certa. Entretanto, quando saía às pressas do restaurante, o homem que se passava por Renato me indagou. Eu quero de volta a minha lamparina, que a senhora nunca me devolveu. A senhora ainda tem, não é? Eu parei onde estava. Como ele poderia saber sobre a lamparina, a não ser que fosse ele, o próprio Renato? Eu não olhei para trás. Eu saí do restaurante aturdida e fui para casa. Porém, resolvi que eu iria chegar ao fundo daquele mistério. No dia seguinte, no meu consultório, pedi que a Adélia procurasse a ficha de Renato no arquivo. Eu queria me certificar que nela constava apenas um atendimento, o do dia 26 de maio de 1995. Para minha surpresa, Adélia perguntou: qual Renato? O estudante de odontologia que tem um pai bonitão? Como você sabe disso? Você nem estava aqui quando eu o atendi, disse eu, intrigada. Como não, doutora? Quer dizer, na primeira consulta eu não estava, mas eu me lembro bem dele e de seu pai, das várias sessões em que ele compareceu. Tem notícias deles? Adélia, o que você está me dizendo? A médica disse que pegou a ficha de Renato e que, para sua surpresa, nela estavam anotadas, com sua própria letra, em várias páginas grampeadas, muitas consultas médicas, as quais ela tinha certeza que nunca aconteceram. Porém, não constava escrito o nome do avô nem da avó do rapaz, que ela mesma anotara na primeira sessão. Quem colocou essas informações aqui, Adélia? Todas essas consultas? Foi a senhora, ué. Não é a sua letra? A psiquiatra, atarantada, pegou a ficha, deixou o consultório lotado de pacientes aborrecidos e foi até o cemitério, onde o enterro de Renato se deu. Não lembrava onde se localizavam os túmulos exatamente, mas lembrou-se do nome do avô de Renato, Osvaldo. Pediu ajuda ao funcionário da necrópole. Informou a data provável do enterro e os nomes dos falecidos, Renato Márcio e Osvaldo Márcio. Olha, senhora, nos meses de maio e junho de 1995, não há qualquer anotação de sepultamento dessas pessoas. E pelos nomes, o senhor não consegue localizar? A psiquiatra nos contou que o homem pegou outro livro empoeirado. Custou, mas achou o que procurava. Existe aqui em nossos registros o sepultamento de um senhor Osvaldo Márcio,
mas Renato eu não achei. E outra coisa, não foi em 95. A médica prosseguiu contando o seguinte. Então, ele anotou num papel a quadra, a rua e o número do túmulo do senhor Osvaldo. Me entregou, indicou a direção a seguir e eu agradeci. Fui ansiosa até lá. Esperava encontrar os jazigos e encontrei os dois, um ao lado do outro. Era exatamente o local onde eu havia estado com a avó de Renato, naquele dia 26 de maio. Eu fiquei, de certa forma, um pouco aliviada, afinal eu estava certa. Porém, não havia qualquer inscrição de nomes ou datas nas lápides. Anotei o número do túmulo contíguo ao do senhor Osvaldo, onde Renato havia sido enterrado, e retornei ao escritório. Perguntei ao moço que me atendeu o nome da pessoa que estava enterrada lá e a data do sepultamento. Me desculpei pelo incômodo, mas ele teve boa vontade em me ajudar. Então, como eu disse para a senhora, o primeiro é do senhor Osvaldo. Ele foi sepultado em 1968. E o outro é o da senhora Flora Márcio, em 1970. Um mal-estar se abateu sobre mim. Eu havia me esquecido do nome da dona Flora. Fiz um rápido cálculo mental e nas datas que me foram informadas, Renato nem era nascido. Eu comecei a suar frio e fiquei tonta. O rapaz me amparou, me serviu água. Quando me senti um pouco melhor, eu fui para casa sem saber o que pensar. Sem chão. Afinal, o que era aquilo tudo que estava acontecendo? Eu havia presenciado a morte de Renato e de seu avô. Eu fui atendida por Dona Flora ao telefone e compareci juntamente com ela ao sepultamento dos dois. Havia anotado na ficha de Renato apenas a primeira e única consulta em 26 de maio de 95. Entretanto, muitas outras consultas estão relatadas com detalhes em sua ficha e com a minha letra. Adélia recorda das várias consultas de Renato e da presença de seu pai em meu consultório. São os avós de Renato que estão sepultados no cemitério. E, por fim, encontro Renato, 9 anos mais velho, em perfeito estado de saúde, agradecendo por sua cura, acompanhado de seu pai, que eu nunca havia conhecido, e exigindo o objeto que havia me entregue. Eu não sou louca. Jamais fui acometida de delírios. Nada disso faz sentido para mim. Por tudo que os senhores ouviram, é que eu decidi vir aqui hoje, a convite, na tentativa de que alguém possa me explicar como tal fato pôde acontecer. Como posso ter presenciado a morte do rapaz e ao mesmo tempo esquecido das tantas consultas e tratamentos que dediquei a ele? A psiquiatra, agora voltando aqui, a psiquiatra encerrou sua impressionante explanação. Nos debruçamos sobre o caso longamente. Porém, qualquer hipótese que aventamos mostrou-se fracassada. Os elementos não se encaixavam. Realidade paralela? Falsa memória? O que mais? Todas as teorias foram testadas e reprovadas. Um dos participantes, de forma abjeta, sugeriu que a psiquiatra estivesse mentindo. Foi severamente repreendido pelos demais. Lamentavelmente, em toda a comunidade existem pessoas vazias, sem escrúpulos, que se arvoram de julgadoras, desejosas de uma atenção que beira a natureza doentia. É possível até que os fatos narrados por ela, ou mesmo parte deles, não tenham existido no plano físico. Entretanto, não significa que a psiquiatra tenha mentido. Pode muito bem ter vivenciado a história, reputando-a legítima e permanecendo em seu íntimo como verdade para si mesma. Ademais, se parte dos fatos não condizem com a realidade, não há razão para invalidar o restante da narrativa. Quando se está diante de um caso ou de uma história, deve-se levar em conta que é a memória quem dita as regras. E a memória é tão falha quanto qualquer juízo de valor.
De fato, parafraseando o já citado mestre Carl Jung, queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Assim, por infortúnio, a psiquiatra se despediu do evento sem a resposta que tanto buscava. Ainda não creio que a tenha encontrado. E vocês? O que acham que ocorreu? Tem alguma teoria? Um abraço a todos. Rapaz, se tudo foi refutado, eu não sei. Mas penso aqui. Vamos lá. Ela teria sido acometida por uma segunda personalidade por esse período de tempo? Mas ela teve 4 anos apagados da memória? Ou foi só as consultas? Só as consultas desse rapaz que não estão na memória dela. Todas as outras, durante esses 4 anos, ela se recorda de... Provavelmente sim, senão ela teria dito isso aqui, né? Ela se recorda de ter feito outros atendimentos, ou seja, eu acredito que ela viveu 4 anos da vida dela de uma forma normal e ela se lembra desses 4 anos da vida dela. Porém, ela não se lembra de atender esse rapaz. 4 anos não, 9 anos se passaram. Ela atendeu ele por 4 anos, segundo ele. Mas já havia se passado 9 anos desde aquele dia 26 de maio, é isso? De 95. Então, foi descartada o lance de realidade paralela, porque, quando ela foi no velório do vô e do filho, ela percebeu as roupas antigas do pessoal e não tinha ninguém no velório. Mas a mulher estava viva. É como aqueles outros relatos que a gente já ouviu aqui, realmente de uma outra dimensão. Tipo, vamos dizer assim, que nessa outra dimensão, esse rapaz morreu. E ele foi ao consultório com o avô que ainda era vivo. Outras coisas aconteceram nessa outra dimensão e ele morreu. E ponto. O avô, e ela viveu esse período dessa outra dimensão e talvez um outro tempo, tipo um espaço-tempo, sabe? Naquele período. Mas aí ela viveu durante 9 anos numa dimensão e em outra? Porque o rapaz foi tratado por ela. Mas será que ele foi tratado por ela de uma outra dimensão? Entendeu? Numa outra dimensão ela o tratou e numa outra ele morreu. Sabe aquele lance de multiversos? Onde eu, talvez, numa outra dimensão, eu não seja youtuber, eu continue sendo fisioterapeuta. Talvez eu seja fisioterapeuta numa outra dimensão. E talvez alguém tenha tido algum tratamento comigo e aí vai falar, nossa, Ana, mas eu me tratei com você, né, em 2010. Eu falei, que jeito se eu tô aqui? Né, não sei, tô colocando uma hipótese. Rapaz, não sei, porque nem fantasma não é. Falsa memória dela. Como que ela teve um apagão em relação só a esse caso? E a mente dela substituiu isso? Ela tratou dele, mas a mente esqueceu e colocou no lugar que ele morreu. Mas por qual motivo? Ela teria sofrido algum ataque, algum baque, ou que fez a mente dela... Bom, ela é psiquiatra, mais do que ninguém poderia dizer a respeito disso, né? Mas se ela foi a vítima, para a mente dela camuflar, imaginar que em vez dele tá seguindo, ele... Mas como ela poderia saber do avô também, gente, que já era falecido? A mente dela teria pregado toda essa peça nela? Olha, gente, eu não sei, eu vou ficar aqui pensando, quebrando a minha cabeça, eu teria que ler tudo de novo e começar a pensar tudo de novo a respeito dessa história, que chega a dar uns nó na nossa cabeça também. Mas eu fico com a possibilidade dos multiversos, de uma realidade paralela, sim. Por que não? Por que isso foi refutado?
Bom, não sei. Deixem aqui suas opiniões, deixem nos comentários. E se já aconteceu algo parecido com alguém, manda o seu relato pra gente, ok? Porque aí me vem à cabeça outros relatos. Por exemplo, um dos que eu me lembro aqui, que acabou marcando desse lance de efeito Mandela, né? Que tava falando, mas não é bem um efeito Mandela disso daqui, que no caso é só ela. 3 amigas estavam sentadas no trabalho e uma falou: vai ser meu aniversário tal dia. Que tal a gente trazer um bolo? A gente traz M&M's, você traz M&M's, você traz isso, traz aquilo. Beleza, combinado. Aí uma delas chegou, vamos dizer, no dia do aniversário, e falou: olha, eu trouxe os M&M's e tal. Aí as outras 2 olharam pra ela e falaram: mas do que você tá falando? Eu falei: você não falou que era seu aniversário, que a gente ia fazer uma festinha, cada uma ia trazer isso, eu fiquei de trazer os M&M's? Ela falou: não, a gente nunca falou sobre isso. A gente nunca conversou, sabe? Ela falou: não, realmente, tal dia é meu aniversário, mas eu nunca combinei de fazer nenhuma festinha. E a outra confirmou: não, a gente nunca teve essa conversa. Ela falou: gente, então eu tô louca? O que Ela falou: eu conversei, a gente combinou, foi tudo assim, mas isso daqui, vamos dizer, essa coisa né, que elas combinaram e 2 disseram que isso nunca aconteceu e uma dizendo que aconteceu, foi uma coisinha, foi um dia, uma conversa. Agora, no caso dessa moça, foram 4 anos de tratamento de uma pessoa que ela viu morrer. E ainda nem lembrava do pai, que ela tinha visto o avô. E o avô já tinha falecido em 65 e o menino tinha nascido. Meu Deus, deu nó. Deu nó, vai dar dor de cabeça se eu continuar pensando. Mas coisas bem parecidas já aconteceram em outros momentos e a gente pode recordar alguns relatos nesse sentido. Se aconteceu algo parecido, manda pra gente. Se tem uma teoria, se tem alguma coisa, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato.